estamos todos unidos em pensamento, em sentimento, guardando essa alegria que preenche os nossos corações, as nossas mentes. Vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, nosso Criador, esse Deus que, com as suas leis perfeitas, imutáveis, organiza todo o universo, é responsável por toda a vida que existe no universo. Agradecendo a Ele a vida, as oportunidades, incluindo esta oportunidade que temos de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita. E pedimos, Pai, que a Águeda seja bastante inspirada e que os benfeitores espirituais estejam junto a ela e junto a cada um de nós, para que nós possamos compreender e absorver os ensinamentos que esse livro precioso traz para nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Coisas Invisíveis. Autor Emmanuel, psicografia Chico Xavier, livro Pão Nosso. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobra sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os movimentos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat, condicionando-a às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos ajude a desenvolver o olhar que Ele tem sobre nós, que nós desenvolvamos em relação a nós e ao próximo. Então, nós vamos dar sequência ao estudo de A Gênese. Nós estamos no capítulo 2, que tem por título Deus. Nós começamos no mês passado a parte que fala da providência divina e nós vamos continuar hoje. Eu vou tentar entrar no próximo tópico, mas se não der, a gente retoma no mês que vem, a partir de onde nós pararmos hoje, tá bom? Então, no mês passado, Kardec fez uma proposta, porque o que Kardec está tentando fazer é nos dar alguma ideia de como seria Deus, ou tentar fazer uma analogia, uma comparação
e ele frisa bastantes vezes que não é para imaginar um Deus material, que essa não é a ideia. Ele está apenas propondo algumas formas de que possamos imaginar, principalmente porque Deus, dentro da doutrina espírita, como já vimos há alguns meses dentro desse mesmo capítulo, tem aqueles atributos de onipresente, onisciente, bom, justo e etc. Né? Único, infinito. E ele está tentando fazer justamente porque nós sabemos que naquela época, e ainda hoje, talvez menos, mas principalmente naquela época, havia grande associação de Deus, da imagem de Deus, daquele ancião bondoso que ficava sentado num trono, e assim, forma humana, uma condição humana, que não é o que a doutrina acredita. Dessa forma, ele busca propor essas ideias, como nós vamos continuar vendo hoje, para que nós tenhamos novas perspectivas, e mesmo que nós não consigamos alcançar, porque dependendo de como nos colocamos ou de que condição nos encontramos, ainda nos é difícil abstrair. Abstrair é algo muito delicado mentalmente, intelectualmente falando. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Haja vista quanta dificuldade a pessoa tem com matemática, né, Estevam? Né? Que lida com coisas assim não palpáveis, coisas não tangíveis, e há grandes dificuldades em relação a isso. Então, esse trabalho feito neste capítulo eu considero primoroso, de uma delicadeza muito grande, no qual ele buscou inúmeras maneiras de nos ajudar a talvez entender e fazer uma ideia, e óbvio que vai concluir, como nós vamos concluir, nós não temos essa condição. Nós podemos fazer modelos, como foi dito, né, na semana passada. Nós não tendo acesso ao evento em si, ao fenômeno em si, nós podemos fazer modelos para tentar explicar. E é isso que ele propõe nesse capítulo. Então, no mês passado ele disse sobre imaginar um fluido inteligente que a tudo penetrava, e por ser inteligente ele se movimentava, ele tinha essa condição de fazer escolhas, de tomar decisões. E hoje, no que nós vamos ver hoje, a primeira proposta é de um espírito que falou, que está na Revista Espírita de 1867, o espírito de nome Quinemant. Eu não sei se é Qui ou Qui, mas é esse nome, e Kardec traz a proposta desse espírito, uma nova ideia para pensarmos a respeito da presença de Deus ao nosso lado, em nós, o tempo todo. E a pergunta que começa: como imaginar de que forma exerce Deus a sua ação no íntimo de todos nós? Porque essa é uma fala recorrente. Deus está em nós, Deus nos ouve, nada podemos esconder de Deus. E dessa forma nós vamos tendo esse conceito, e aqui ele pergunta: como poderíamos imaginar isso? Como Deus teria esse acesso a cada um de nós? E esse espírito começa: nós sabemos, como acreditamos na doutrina, que um dos atributos da divindade é ser infinito. O que ele está dizendo com infinito? É que é algo, não sabemos se é um ser, mas não tem forma, não tem limite, não tem bordas, nada que o delineie, nada que o restrinja em um determinado espaço ou mesmo no tempo. Com essa definição, ele é infinito no espaço e no tempo, ele está necessariamente em toda parte. Deus está em toda parte. E não dá para se imaginar, conceber uma extensão que o restrinja.
Se ele está em toda parte, ele vai estar em contato com toda a criação. Acreditamos que Deus tenha criado tudo que existe, e por ele estar em toda parte, ele está em contato com tudo que existe, ele está em contato com a sua criação, que ele a envolve e ela está nele, ela a criação. Com isso, o que acaba acontecendo? Deus está em relação direta com cada criatura, seja no plano do princípio inteligente, os espíritos, seja do plano do fluido cósmico universal, a parte material e as suas derivações. Com isso, o espírito propõe fazer uma comparação, utilizar um modelo como se fosse a mesma relação que existe entre o espírito e o corpo. Então, esse corpo, essa pessoa, o ser, seria um pequeno mundo no qual o espírito é o diretor e o princípio dirigido é o corpo. E aí fazer a seguinte relação: o espírito corresponderia a Deus e o corpo corresponderia à sua criação. Como que acontece com o corpo? O corpo tem inúmeros componentes. Se nós pensarmos de maneira macro, cabeça, tronco e membros, se vamos ver cada parte, nós somos compostos por ossos, por tecidos moles, temos vasos, temos pele, temos glândulas, e assim vai até diminuindo, até chegar na parte da constituição atômica de cada ser, que nós sabemos serem infinitas possibilidades, inúmeras possibilidades, ok? Então, são possibilidades, são individualidades materiais que estão localizadas em determinados locais do corpo. O cabelo dessa forma está colocado na cabeça, os olhos estão também na cabeça, a tireoide está colocada na região da garganta, os pés estão no final das pernas e assim por diante. Então, cada coisa tem a sua localização e a sua constituição própria. Então, o que ele fala? O número dessas partes que compõem o corpo é um número imenso, são muito variados e têm naturezas diferentes. O que acontece? Nós nos movimentamos, a gente não para, as partes se movimentam e mesmo dentro do corpo esses órgãos e esses componentes todos apresentam condições de estar diferente em cada momento. E o que acontece com o espírito em relação ao corpo? Qualquer impressão que possa ocorrer, qualquer movimento, o espírito que tiver uma localização no corpo, o espírito imediatamente a registra. Então, eu levantei a mão, né? O espírito Águida registra. Eu movimentei a cabeça, o espírito Águida registra. Então, tudo que acontecer, o espírito vai registrar. Mesmo que ocorram simultaneamente. Estou mexendo a cabeça e estou mexendo as mãos. O espírito sabe que isso, eu, espírito Águida, sei que tudo isso está acontecendo. E ele tem a possibilidade do quê? De discernir as coisas que estão acontecendo. Ele vai, mesmo experimentando, ele vai analisar a todas e vai determinando cada uma a sua causa e o seu lugar de ação, onde está acontecendo, né? E esse espírito propõe, nesse estudo que Kardec adotou aqui nesse exemplo, que um fenômeno análogo, eles não estão dizendo que é isso, nem jurando por Deus de pé junto, ele está propondo uma ideia, um modelo para que nós tentemos entender a presença de Deus em nós, né? Então, um fenômeno análogo tem lugar na criação. Deus, né? Deus, ele está em todo lugar na natureza, como o espírito está em relação com o corpo. Todos os elementos da natureza estão em constante contato com Deus. Assim como
todas as células do corpo humano estão em constante contato com o ser espiritual, pode-se pensar em fenômenos da mesma ordem. Um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus sabe. Um astro se movimenta no espaço, Deus sabe. Não é? Nós sentimos alguma dor, nós fazemos parte da criação, então também Deus sabe. Ele sabe de toda a criação como um macro e sabe da criação como o micro, considerando que nós, perto da criação, em termos de apenas de ocupação de espaço, somos um micro. Nós, perto da Terra, somos pequenininhos, não é? Nesse sentido apenas. Então, ele fala: Deus sabe tudo o que se passa e Ele destina a cada um o que Ele necessita para... sabe de cada um e destina a cada um o que cada um necessita, porque Ele, com as suas leis perfeitas, Ele alcança a tudo e alcança a todos. Desta forma, nós vemos o quê? Que em tudo na criação, né, em tudo que existe, há uma solidariedade entre a matéria e a inteligência. O que é a matéria? Fluido cósmico universal. Inteligência, princípio inteligente. Então, essas duas criações divinas, elas são solidárias entre si. Há também solidariedade de todos os seres de um mesmo mundo. Então, por exemplo, nosso corpo, considerando esse mundo, todas as células, tudo que compõe o corpo é solidário para que esse corpo cumpra a sua tarefa perante aquilo que ele necessita realizar. Existe também a solidariedade de todos os seres, de todos os mundos, porque nós sabemos que aqui na Terra habitam espíritos. Os seres que viverem em qualquer outro planeta desse universo ou dos multiversos também será um espírito. Por quê? Porque Deus só criou princípios inteligentes que vão evoluindo, passam a ser espírito em algum momento, de acordo com o local em que está, na sua situação, mas passam de princípio inteligente para espírito, vai evoluindo até a angelitude. E o espírito, ele deve ser solidário aos espíritos. Então, isso que ele fala, que existe a solidariedade entre os mundos. E nós vemos, por exemplo, notícias que nós temos, nesse momento de transição planetária, os espíritos nos informam que espíritos de outros orbes estão vindo reencarnar na Terra para nos auxiliar neste momento tão difícil pelo qual nós estamos atravessando. Por quê? Porque então esse espírito que vem de um outro orbe fala: eu não tenho nada a ver com a Terra, eu vou ficar aqui bem bom no meu planetinha. Não, existe a solidariedade. Existe, por exemplo, mesmo o fato de a Terra ter recebido parte da população de Capela, aí é uma solidariedade dupla, porque a Terra possibilita um local de exílio para aqueles espíritos que estavam necessitados de um local para morar, já que eles não estavam mais compatíveis com Capela, com aquele planeta lá de Capela. E da mesma forma, eles trouxeram o seu conhecimento, a sua vivência, tudo que eles tinham, a sua bagagem, para dar uma acelerada na população que já existia aqui encarnada. Então, esta é a solidariedade entre os mundos. E, com isso, a solidariedade entre as criações e o Criador. Todos nós, como diz o Chico, nós contamos muito com Deus, mas não devemos esquecer que Deus também conta conosco para que realizemos a nossa parte na criação. E o que disso tudo nós podemos observar? Quer dizer, fechando então essa ideia,
o espírito faz, esse espírito quinemante, ele faz esse paralelo, o espírito seria Deus e o corpo seria a criação. E que tudo que acontece com um, o outro registra e o outro pode atuar sobre aquilo que está acontecendo. Dentre as coisas, continuando no que Kardec nos traz, ele fala o que nós podemos observar, que é o que nós já falamos algumas vezes. Nós podemos observar o efeito. O que é o efeito? É a criação. Nós observamos nós mesmos, nós observamos o mundo, nós observamos a natureza. Eu coloquei essa imagem de galáxia, nós observamos que dentro deste universo ao qual pertencemos, nós estamos numa mínima parte. Então são todos efeitos de uma causa. E existe aquela fala, né? Nós vamos remontar a grandeza da causa pela grandeza do efeito. Aí eu vou dar um exemplo muito particular. Por exemplo, nós temos artistas, pessoas que sabem pintar, pintam coisas maravilhosas, quadros lindos. Se eu fosse produzir um quadro, ia ser catastrófico, muito feio, gente, não tenho essa habilidade. Então, quando alguém pegasse um quadro da Águida, vai falar, essa pessoa tem habilidade 0 para desenho. Aí pega alguém com habilidade de pintura e fala, esse sabe. Ou seja, a qualidade da obra vai ser paralela, né? Vai indicar a qualidade de quem a produziu. Né? Não estamos falando de qualidade moral, estamos falando de habilidade de realização. Então nós vemos este mundo, este universo, então nós temos que é uma obra maravilhosa, então quem a produziu também deve ser maravilhosa. E ele fala, remonta-se à causa pelo efeito, cuja grandeza é julgada pela grandeza do efeito. Mas, mesmo assim, o que acontece? Nós não alcançamos a essência de Deus. Nós vemos o que ele fez, avaliamos a sua obra, mas nós ainda não alcançamos a sua essência. Ainda não alcançamos a sua essência. Né? Então ele fala, e dessa forma, uma imensidade, né? Uma multidão de fenômenos que nós ainda não explicamos, que nós ainda não entendemos, e tudo isso decorrente do que? Nós ainda não entendemos a natureza de Deus. Outra coisa proposta, pode-se admitir, né, pode-se pensar sobre Deus, assim, como ele sendo, que é a definição, a soberana inteligência, que é a causa primária de todas as coisas. Pode pensar essa suprema inteligência como um centro de ação, como se ele fosse um foco a partir do qual ele irradiasse sem cessar, inundando todo o universo. Mas aí, onde estaria localizado esse foco? A partir de qual ponto ele estaria irradiando essa sua potência, toda a radiação que ele detém? Ninguém sabe, nós não temos como saber. Então ele fala, é provável, né, se fosse pensar assim, que ele não estivesse num ponto determinado, assim como também não estaria determinada a origem da sua ação. Não teríamos como. Ou ele estaria percorrendo todo o espaço, né? Lembrando que nós temos notícias dessa dimensão em que nos encontramos, que temos esse espaço como conhecemos, dessa forma tridimensional, e mais o tempo, é o que nós alcançamos, e que mesmo os telescópios mais potentes, como temos agora, mas é tudo o que conhecemos, só que nós já temos, pelo menos matematicamente previsto, a possibilidade de pelo menos 11 dimensões. Então nós não temos acesso visual e nem pelo menos por instrumentos a praticamente nada do que existe no universo.
Então, são respostas que nós não temos. Então, veja, vão sendo feitas propostas, vão sendo propostas ideias, mas que a cada uma vem um não como resultado. E aí, lembrando que no mês passado nós tratamos sobre a ubiquidade, teria uma outra possibilidade para pensar. Se um simples espírito, como nós vimos um espírito de uma determinada condição, ele tem a possibilidade da ubiquidade. Se alguém não lembra da questão da ubiquidade, aquela bicorporeidade que o espírito com o perispírito deixa o corpo material onde está e se manifesta em um outro local, a pergunta é, se um simples espírito tem esse dom da ubiquidade, o que diria de Deus que é infinito? Então, dessa forma, ele também poderia ser considerado ou poderia se pensar como estando, se manifestando de forma ampla por tudo aquilo que foi criado. Aí ele fala, Deus preenche todo o espaço. Como o foco, ele não tem necessidade de se transportar e paira sobre todos. Então ele estará em toda parte ou em nenhuma parte, né? Estaria em todos os lugares ou em parte nenhuma. E o que nós vemos agora? Ele fala, tudo isso nos aponta para probabilidades insondáveis até agora, porque Kardec nos disse, espíritos também nos disseram, que haverá um momento da nossa evolução em que, na posse de mais um sentido, nos será permitido conhecer a Deus. Mas, por enquanto, é insondável. Nós não temos como fazer isso, por enquanto. E aí Kardec fala uma frase que eu avalio a humildade desse ser tão maravilhoso. Ele fala, e mediante isso, a nossa razão deve se curvar. Ou seja, nosso intelecto alcança bastante já. Mas se nós pensarmos que nós estamos na nossa trajetória evolutiva mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, falando em termos de homem, tá? E de humanidade, mais próximos do reino animal do que do reino angélico, nós já podemos muito, mas o que nós já podemos ainda é muito pouco perante tudo aquilo que nós vamos alcançar algum dia. Então ele diz assim, Deus existe. É o que diz a doutrina, é o capítulo que nós estamos estudando. Deus existe. Nessa existência, ele é infinitamente justo e infinitamente bom. Mas nós não captamos a sua essência, que a essência dele é ser bom e a essência dele é ser justo também. A sua solicitude se estende a tudo e a todos. O que é solicitude? É justamente essa providência, essa assistência, essa presença constante e contínua com o intuito de amparar, de auxiliar, de sustentar, de orientar. Então Deus não simplesmente só está ao nosso lado, Ele nos provê tudo que nós precisamos para o nosso processo evolutivo, para o nosso progresso. Com tudo isso, ele só pode querer o nosso bem. É isso que nós, dentro da doutrina espírita, acreditamos. Deus quer o nosso bem. E é por isso que nós devemos ter confiança nele. Essas são conclusões de Kardec aqui neste tópico, não é? Então, nós podemos ir até aqui, dentro do que nós já caminhamos, do que nós já entendemos, do que nós já percebemos, nós chegamos até aqui. E o que nos cabe? Olha que lindo Kardec fala. Nós esperamos, nos cabe esperar até que sejamos dignos de compreendê-lo. E é por isso que Kardec, ele não economiza nenhuma proposta para que nós, almas
como razão e como sentimento, nós possamos ir nos abrindo para alcançar isso algum dia. Mas até hoje, por enquanto, nós precisamos esperar e trabalhar para que sejamos dignos de compreendê-lo. Eu vou parar por aqui para não ficar truncado o tema, tá bom?